Neste segundo episódio do nosso documentário sobre consciência negra, nós vamos falar sobre como ocorreu o processo de favelização após a assinatura da Lei Áurea. A estimativa é de que o Rio de Janeiro tenha recebido 60% das quase 5 milhões de pessoas que foram sequestradas na África e trazidas para a escravização no Brasil. O Porto do Rio de Janeiro é a grande área de atração e de redistribuição dessa mão de obra. Como eu já disse, é a região mais importante, né, do Império Colonial Português em todo o século XVIII e virando o século XIX. Então ele é a capital da colônia, depois é a capital do Império, né, ele recebe aqui a corte portuguesa, é a sede da corte, e vai ser a capital da República. E se você pensar, hoje o Rio de Janeiro continua sendo capital cultural do Brasil, né? E essa cidade, né, construída a partir dessa mão de obra escravizada, tanto indígena quanto africana, né? E é esse processo, né, que vai enriquecer, né, as elites, né, desde o período colonial. No pós-abolição, o que vai acontecer com essa grande população, né, que colocada na rua, eles acabam indo morar nas moradias mais precárias da cidade. Alguns já vão ocupar, né, as áreas do morro, porque os morros já eram ocupados desde o período colonial, com as chácaras, serão divididos em cômodos, serão chamados de casas de cômodos ou também de cortiços. Então esses casarões vão ser ocupados, então são processos de precarização de moradia. Tá? E aí, nos projetos de modernização da cidade, né, o do projeto mais proeminente foi o do prefeito Pereira Passos, na gestão do presidente Rodrigues Alves, que queria remodelar a cidade do Rio de Janeiro aos moldes da capital francesa de Paris. Então o Rio de Janeiro vira a Belle Époque. Grandes proprietários começam a se mudar para a região de Copacabana. A região do Leblon, da Gávea já era ocupada, né, com uma elite mais tradicional, região de Botafogo, Catete, mas a região de Copacabana, do Leme, Copacabana, indo em direção a Ipanema, Arpoador, ela vai ser ocupada no final do 19. Os casarões são demolidos, muitos desses descendentes de ex-escravos vão ser obrigados a subirem os morros. Né? Essa população já encontra a gente lá, porque além desse pessoal que já morava nos morros desde o período colonial, a gente sabe que os ex-combatentes de Canudos, muitos que retornaram também da Guerra do Paraguai, vão acabar subindo esse morro. E em relação aos ex-combatentes de Canudos, né, lá existia uma planta nativa rasteira chamada favela. E ao chegar no morro, que hoje a gente conhece como Providência, tá, eles vão encontrar essa planta e eles vão batizar de favela. Então a Providência vai ser chamada de Morro da Favela. E aí, daí é que vem a ideia de que a Providência foi a primeira favela. Ainda hoje a gente percebe que as pessoas começam a pensar na população negra, né, principalmente a mídia, né, principalmente as escolas, a gente está vendo isso no mês da consciência negra. Né? Então a gente tem um mês dedicado à consciência negra. Mas a gente tem que entender que os negros vieram para esse país como escravizados, na condição de escravizado, que escravidão é trabalho, é economia, e que movia esse país. Claro, evidentemente que a gente não deve deixar de pensar na questão cultural, a cultura é importante, mas ao falar que os negros só contribuíram com a cultura, essa história oficial minimizou essa cultura negra, perseguiu, criminalizou. Enquanto a gente não produzir ações que realmente venham contribuir para a eliminação do racismo, a gente não vai ter uma sociedade mais igual, mais inclusa ou, em suma, uma sociedade pluriversal. E como você já sabe, essa história não termina por aqui. Acompanhe as redes sociais da Alerj e não perca o nosso próximo episódio.